Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Hoje a gente tem a honra de receber um dos maiores nomes da ciência de dados no país, o professor do ICMC, Luiz Gustavo Nonato, também pesquisador do CMEI e é o vice-coordenador do MBA em Ciência de Dados do ICMC, do CMEI e da USP. Obrigada pela presença, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Raquel, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar falando um pouquinho da sua área de atuação. A gente estava até conversando, né? Porque vocês fazem tantas coisas que eu tenho uma certa dificuldade na hora de fazer um foco das principais linhas que vocês estudam. Aí eu confesso que eu pedi ajuda para o nosso GPT. E ele disse o seguinte, que o seu trabalho se destaca nas áreas de visualização, aprendizado de máquina e ciência de dados urbanos. É por aí? É exatamente por aí. Na verdade, eu trabalho na interface dessas três áreas, né? As ferramentas que eu tenho desenvolvido junto com os alunos e as pesquisas que a gente tem feito são justamente ligando ciência de dados com visualização e com aplicações em dados urbanos, né? Em ambientes urbanos, muito focado também na área de criminalidade, que é a minha linha de atuação mais forte atualmente. Eu preciso cumprir uma promessa aqui, né, que eu fiz para os nossos telespectadores, até da TV FAFC, porque é muito legal que esse programa esteja numa TV aberta, que aí a gente consegue popularizar a ciência, né? Então, a promessa que eu fiz é de que a gente vai tirar, de alguma forma, né, o trabalho que vocês fazem, até da matemática, das ciências exatas, de dentro dos laboratórios e levar para casa, né, do telespectador. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essas áreas. Por exemplo, quando a gente fala em visualização, eu acho que com um pouquinho de analogia, né, o termo prático, a gente consegue explicar. Não, certamente. As ferramentas de visualização, elas são fundamentais para que a gente consiga explorar os dados e os resultados dos modelos de maneira mais efetiva. É fácil da gente entender. Imagina, puxando para a minha área de atuação, que é a área de criminalidade, que a gente tem modelos preditivos que buscam tentar dizer onde é que o crime vai acontecer e quando que ele vai acontecer. Então, agora, se ele só disser isso e você não enxergar nada, fica complicado de você ter uma visão espacial do que ele está te dizendo, porque ele vai fazer predições para vários lugares. E aí que entram as ferramentas de visualização para auxiliar nesse sentido. Você consegue enxergar no mapa da cidade onde essas predições estão acontecendo e mais do que isso. Essas predições são feitas com base em conjuntos de dados urbanos. E o que a gente mais utiliza as predições não é nem para saber exatamente quando e onde vai acontecer o crime, mas por quê. Então, esse que é o ponto-chave da história. E imagina que nós estamos trabalhando com centenas de variáveis e o modelo vai usar essas centenas de variáveis para fazer a predição, mas quais delas que de fato ele está olhando? Qual é a explicação do resultado que ele está fornecendo? E nesse sentido, as ferramentas de visualização são absolutamente fundamentais para guiar o analista e facilitar a interpretação dos resultados. Bom, vocês já repararam que o professor é um especialista em criminalidade que afeta a todos nós, então esse programa vai ter um bom tanto de criminalidade, a gente já volta nesse assunto mais profundamente, mas é só para a gente entender, quando a gente fala de visualização, é uma tela mesmo, é um modelo que é mais fácil, porque assim, vamos começar lá atrás, a gente sempre teve dados, né? Agora a gente está vivendo esse boom da ciência de dados. Não era analisado? Como é que era feito antes? Então, antes dos dados serem abundantes, como são atualmente, o que se fazia era modelar os fenômenos matematicamente. Então, se construíam modelos, acho que o mais simples da gente entender são os modelos de epidemiologia, por exemplo. Né? Esses modelos existem há muitos anos. Verdade. Então, eles fazem... Mas é manualzinho lá mesmo, Você né? faz uma hipótese de como é que o fenômeno epidemiológico se dá, e em cima dessa hipótese você constrói um modelo matemático que vai tentar refletir da melhor maneira possível essa hipótese, né? ou pelo menos esses paradigmas que você mede e faziam medições pontuais para tentar de alguma forma entender um pouco do fenômeno, mas sem a abundância de dados que a gente tem hoje. Então, muito era feito através de modelagem matemática. Evidentemente que a assertividade desses modelos não é como hoje, que você tem os modelos ainda,
mas esses modelos são alimentados por dados reais. Foi o que aconteceu na época da Covid. Você se lembra que a gente fez um trabalho grande aqui no CMA na área também para a gente falar da Covid, onde a gente pegou esses modelos epidemiológicos que já existiam, só que nós alimentamos esses modelos com dados reais e que estavam sendo medidos, também dados urbanos, de como se dava a mobilidade das pessoas, e tudo isso enriquece demais a questão da assertividade do modelo, né? Então, antes da era dos dados, vamos dizer assim, existiam os modelos. E agora com os dados fica muito mais preciso. Mas se a gente voltar, vamos lá, uns 50 anos atrás, não quer dizer que a gente não tinha dados. Eles só ficavam perdidos. Eles não eram abundantes. Mas não eram mesmo? Por exemplo, não eram abundantes. Porque eu tenho a sensação de que é que nem diagnóstico, né? A ciência de dados. Hoje ela consegue fazer um raio-x, diagnosticar esses dados. Mas eles nem existiam, você acha? Os dados antes? existiam, mas o problema era a dificuldade de acesso a eles. Porque vamos falar de novo na questão da pandemia. Imagina que se a pandemia tivesse ocorrido há 50 anos atrás, como teve outras pandemias, não é? As pessoas iam para os hospitais, eles tinham as fichas, né, da internação e tudo mais. Agora isso era em papel. Então um pesquisador, para ir lá e tentar colher esses dados e gerar uma base de dados massiva, ele tinha que fazer isso na mão. Imagina. Ou era só morte mesmo, né? Ou só os registros de morte, porque exatamente, era limitado. Dizimado cidades há uns tempos atrás. Hein? Exato. Então, essa que é a questão toda, né? Quer dizer, como é que você colocava essa grande quantidade de dados dentro de um modelo? Era por amostra, porque não tinha como fazer. Você não tinha recursos computacionais para fazer isso. Então, você pegava uma amostragem e trabalhava com essa amostragem. Que trabalhar com amostragem tem sempre os problemas que a gente conhece. Pode ser enviesada, pode ser que você não amostrou nos locais corretos. E então, então, você está dizendo que a chegada do computador permitiu organizar dados? Ajudou muito. Não só organizar, como tratar, né? O tratamento dos dados. O que é tratamento de dados? É muito fácil você entender. Imagina que você, usando de novo a questão das internações, as pessoas que preenchiam as fichas poderiam preencher errado. Certo? Entendi. Entendeu? E aí o que acontece? Como é que você tratava isso? Né? Então colocava uma data, por exemplo, de nascimento de 1632. Que ela simplesmente colocou errado. Com o computador hoje é muito fácil. Óbvio que aquela pessoa não viveu. Exatamente, óbvio que não existe. Então aí ele já pega esse erro. Ele já sabe que aqui não é erro óbvio. Então e isso esse ele tipo já... ele já tratar consegue mesmo, exatamente. Escolher feijão. As coisas que são relativamente óbvias, o computador hoje ele corrige facilmente. Obviamente que tem erros que não são triviais. Esses demandam aí sim o trabalho de um cientista de dados para ir lá e tentar ver como que se faz um tratamento de uma informação que não é tão óbvia assim que ela está errada ou está correta, né? Nossa, eu parei na sua primeira área de visualização, falei tudo isso. Aprendizado de máquina, que é um pouco disso que a gente está falando, né? Que é outra área que você trabalha, que é ensinar a máquina a pensar, seria isso? O aprendizado de máquina, na verdade, a máquina não pensa, né? A máquina faz o que a gente manda ela fazer. Ela faz o que a gente manda ela fazer. E na área que eu trabalho, que é da criminalidade... Não pensa mesmo? Ela não toma decisão? Eu imagino que sim. Não toma decisão, ela faz o que ela é programada para fazer, né? Então você pega esses modelos de linguagem que parece que você está conversando com uma pessoa, o que ele está fazendo é adivinhando a próxima palavra que ele vai colocar lá. É basicamente isso nos acalma, né? Porque quem está achando que robô vai resolver tudo... eu sou uma pessoa assim que eu sempre digo que eu não duvido onde é que a gente vai chegar. Né? Se você vê que há umas semanas atrás eu estava lendo essas novas tecnologias que estão sendo ainda, são áreas de pesquisa, onde eles estão tentando criar chips biológicos agora. Né? Não são mais... E isso, onde isso vai chegar? Né? É muito complicado a gente ter uma visão clara hoje em dia de onde isso vai chegar. Mas ainda assim está dentro desse aprendizado de máquina, né? Porque ele está aprendendo porque alguém está ensinando. Então, se você está com um mecanismo biológico, talvez ele consiga fazer suas próprias conexões, né? Vai saber, né, o que vai acontecer. É difícil da gente dizer o que vai acontecer. Ainda bem que eu morro antes para não ter essa confusão. Porque sem a ordem, vamos dizer assim, né? Não está caminhando na mesma velocidade que as tecnologias, né? A ordem que eu digo é ética, documentação. As coisas estão andando em paralelo, mas você tem toda a razão, não na mesma velocidade, né? A questão a gente vê hoje nas redes sociais, a questão ética está totalmente presente, né?
quanta coisa errada a gente vê, quantos crimes sendo cometidos, as pessoas falando coisas que né, se respaldam na liberdade de expressão, mas você ofender outra pessoa não tem nada a ver com liberdade de expressão. A old school, que é a que eu escutei, era assim, né? Para qualquer notícia você tem que ouvir o outro lado. Se você não ouve o outro lado, você é responsabilizado. E hoje as redes sociais, você fala o que você quer, ofende, xinga, papapá, e não é liberdade de expressão isso. Claro que não. Né? E até hoje a gente está nessa luta de uma coisa que a gente tinha muito bem regulamentado lá atrás. Exatamente. Que era sempre ouvir os dois lados. Exatamente. Né? E divulgar os dois lados. Então, nessa questão de ética, eu vejo que a gente pode até estar vivendo um retrocesso, né? Então, eu acho que as coisas mudam com o tempo, né? Quer dizer, é uma tecnologia nova ainda. Se você for pensar bem, esse boom das redes sociais é algo recente, não é algo que já Mas a calúnia, a conversa, a publicação, isso tudo é muito antigo. E eu fico, muito gente, antigo. Como assim? Se existe já uma lei que punia você jornalista por você não ouvir outro lado, você tinha que responder criminalmente. Pelo que falava, né? Sem mas eu acredito que no futuro essas coisas vão passar por alguma regulamentação. Da forma como está hoje, está muito grave e incomodando muitas pessoas. Né? Mas assusta vocês saber que a velocidade desse aprendizado de máquina está maior do que as questões éticas? Então, tem questões também que tem grandes grupos de pesquisa no mundo tentando automatizar esse tipo de coisa. Né? Então, nesse momento, ainda elas não estão... vamos dizer assim, funcionando para todo mundo, mas tem pesquisas muito sérias sendo desenvolvidas para que você consiga detectar de maneira relativamente precisa se aquilo passou do limite ou não, se aquilo é uma fraude ou não. Então, no futuro, essas tecnologias também vão ser incorporadas e vai trazer um pouco mais de segurança e diminuir um pouco essa fase crítica que a gente está vivendo na atualidade, né? Mas aí depende dos donos das redes, né, se responsabilizarem também por isso, porque aí a gente entra numa outra confusão que a gente está vendo, né, a partir de agora, não tem nada a ver com isso. Lavar a mão não é definitivamente uma solução. Mas eu acredito que isso mude com o tempo também, sabe? Nesse primeiro momento, eles estão... a gente está passando por isso que a gente está vendo, muito por conta da novidade e da falta de respaldo jurídico também para tratar essas questões, mas as coisas estão caminhando, na Europa já mudou muito, no Brasil hoje, né, estão sendo julgado lá no STF a questão da regulamentação. Isso vai acontecer no mundo todo, então eu acho que no futuro essas coisas não vão estar mais como estão atualmente. Mas enfim, você se tornou, como que você chegou aqui como um dos maiores especialistas? Você pode dizer para mim que não é, mas ele é um dos maiores especialistas nessa área de ciência de dados. Como que você acha que você entrou nisso automático? Ou você acabou de falar que você já está vendo uma nova tecnologia, não sei o quê. Ou você sempre estava perseguindo isso? Na verdade, as coisas... a minha carreira, ela foi guiada pelas oportunidades. Eu fiz faculdade de matemática pela oportunidade que me surgiu. Eu trabalhava... Como assim? Eu trabalhava... Porque a gente é cheio. Porque eu trabalhava o dia todo e assim, eu não tinha um grande sonho de fazer faculdade. Minha família, as pessoas não faziam faculdade na época. Né? A gente estava discutindo isso aqui com o professor Tiago também, que ele nunca tinha ouvido falar, por também exemplo, não. de faculdade. E aí acabei, por colegas, falavam, vou fazer vestibular. Falei, bom, também vou fazer, tá todo mundo indo fazer o vestibular, mas vou fazer do quê? Aí eu prestei vestibular na época para matemática noturno, porque eu trabalhava de dia, né? Eu precisava trabalhar. Mas você tinha alguma habilidade com exatas? Eu sempre gostei de exatas. Tá. Né? Sempre gostei de exatas. É uma área que me fascinava, sempre gostei muito de exatas. E aí fui fazer matemática noturno. Mas aquele empurrado ou você se viu lá dentro? Eu passei no vestibular. Mas depois do curso, você foi se achando... Aí eu comecei, logo no começo, eu percebi que eu tinha que fazer o curso diurno de matemática. Então eu já consegui rapidamente já começar o curso diurno, que eu fiquei em segunda opção, eu passei no noturno e e acabei pegando a segunda opção, que era o curso diurno, e fui fazer matemática diurno e passei o meu turno para noturno. Naquela época, a gente digitava cheque nos bancos, eu não sei se você se lembra disso. Trabalhei muitos anos digitando cheque, então eu só mudei o turno para o turno da noite. Continuei trabalhando da mesma forma. E aí comecei a fazer matemática, e me dei muito bem no curso de matemática, eu gostava e tudo, e aí um professor meu da época falou, olha, você deveria tentar fazer uma pós-graduação. Mas você já entrou na USP? Não, entrei na Unesp. Na Unesp, tá. Na Unesp. Ah, você é filho da Unesp. E aí
esse professor falou, olha, vai fazer uma pós-graduação em matemática, você tem aptidão para isso. E eu nem sabia o que era um mestrado, um doutorado. Não tinha noção do que era. E aí, então, ele me escreveu uma carta de recomendação, fui para o Rio de Janeiro fazer o mestrado. Aí fiz mestrado, doutorado no Rio de Janeiro. E sua família te apoiando, ou não? A minha família sempre me apoiou, assim. Ela nunca se meteu muito nas minhas decisões, não, sabe? E aí fui com bolsa de estudos e tudo mais que eu nem sabia que existia, né? Aliás, vamos abrir outro parênteses aqui na conversa, que assim, às vezes a gente vê... hoje eu acho que está bem mais diferente, porque as universidades públicas, elas apoiam, acolhem, né, as pessoas que têm menos posses, enfim, né, as pessoas mais pobres. Mas assim, para quem não tem perspectiva e quer, né, ser cientista, quer continuar, cola num professor, não é? O professor faz muita diferença na vida de uma pessoa. Você tá sendo eu a sou um prova disso, exemplo, né? eu sou um exemplo. O professor faz muita diferença, porque ele sabe o caminho, né? Você tá lá, você não enxerga direito. E assim, o professor pode te guiar muito bem. E o professor, você agora também falando como um professor, você sabe às vezes, esse cara tem talento, mas tá perdido, né? Sabe, claro. O jeito de encaminhar. Que foi o que aconteceu na sua vida, né? Na minha vida foi isso. E aí só completando, como que eu entrei para a área de ciência de dados, aí eu fui fazer matemática, mas... Você foi pro Rio? Não, vamos fui pro Rio, mas já fui com a ideia de fazer matemática aplicada, que é o que eu gostava, né? Gostava muito mais do que a matemática pura. E chegando lá, conheci uma área da matemática chamada modelagem geométrica. E aí fui para essa área, fiz o meu mestrado e meu doutorado nessa área de modelagem geométrica, relacionado na época de reconstrução 3D de imagens tomográficas, que estava começando a aparecer, lembra dos tomógrafos reconstruir em 3D? Você já estava na raiz do que você veio trabalhar, então, né? eu comecei a fazer isso. Aí terminei meu doutorado, fiquei um tempo ainda trabalhando no Rio, e depois passei no concurso aqui na USP. Aí vim para cá e fiz a minha primeira saída como professor visitante, que eu fui para a Universidade de Utah, para um centro forte em visualização, que chama Scientific Computing and Imaging Institute, na Universidade de Utah. Que o forte deles mesmo é a visualização. E a gente ainda estava gatinhando aqui no Brasil? Só pra na área de visualização, sim, sem dúvida. A área de visualização estava começando aqui no Brasil. Né? Tinha alguns eles grupos, já estavam dando tinha um grupo lá tinha um grupo no Rio Grande do Sul e tinha aqui em São Carlos, por incrível que pareça. Tinha duas pesquisadoras, a Rosane e a Cristina, que já trabalhavam com visualização aqui em São Carlos, que elas fizeram o doutorado delas nessa área na Europa. Bom, isso para mim foi uma mudança de paradigma. A primeira vez que eu saí, fiquei 2 anos na Universidade de Utah e voltei para o Brasil. Aí, após 6 anos, saí a segunda vez como professor visitante e aí sim é que eu entrei nessa área de ciência de dados. Que eu fui convidado por um colega da Universidade de Nova York para passar um tempo como professor visitante no Center for Data Science da Universidade de Nova York, que era um centro que estava começando. Eu cheguei lá no 2º ano do centro. Né? Então, eles estavam na fase ainda de contratar professores, e entender como seriam as grades curriculares dos cursos. Então foi muito legal que eu pude vivenciar essa construção da área de ciência de dados também, quase que o que estava acontecendo no mundo naquele momento. E quando eu estava terminando o meu estágio, fiquei 3 anos como professor visitante lá no Center for Data Science. Quando eu estava terminando para voltar para o Brasil, eu falei, a gente tem que montar o curso de ciência de dados no Brasil, com certeza. Isso vai ser o grande estouro. Eu ia falar exatamente isso. O que você faz com a agonia de estar lá voando, chegar aqui e não tem? Não tem, exatamente. E aí antes de eu chegar aqui... Você desbrava o mato, né? Antes de chegar aqui, eu já enviei mensagem na época. Tem toda uma história que a gente já escreveu há pouco tempo, deve sair publicada esses dias, a história do curso de ciência de dados aqui do ICMC. Mas começou dentro do departamento de matemática aplicada, né? A ideia de fazer um curso de ciência de dados, porque ciência de dados tem tudo a ver com estatística, matemática aplicada e computação. Então, ou seja, todas as aptidões que o ICMC tem. E essas discussões começaram dentro do SME e aí passou para o Instituto e aí mandei uma mensagem na época para o Thiago Pardo, que era da computação, porque a computação tinha que totalmente fazer parte dessa ideia, não tinha como. E aí eu com o Ricardo Pardo começamos a confeccionar o que seria, né, um currículo de ciência de dados, ou seja, quais seriam as disciplinas que esse curso teria que ter e tudo mais. Nós fizemos a concepção e enviamos. Foi o primeiro curso submetido, de ciência de dados submetido ao MEC, na época, né, para aprovação. Você tem noção do que é isso, né? Para a história?
lá na frente? Porque quando você morrer, você vai ganhar placa, né? Vai ganhar busto. E foi Mas é muita coisa, né? Foi muito interessante. Foi um processo longo, porque como não existia, as pessoas falam, mas será que está correto isso? Não está correto? E acabou que a gente foi o primeiro curso em universidade pública do Brasil, né? E aí, vocês nem precisaram sofrer muito para ter adesão, né? Aí foi muito rápido. Na verdade, o primeiro vestibular de ciência de dados, que ninguém sabia o que era, já tivemos uma relação candidato por vaga, se eu não me engano, na época, 5-1. Que para um curso desconhecido, tá ótimo, né? Hoje em dia a gente está conseguindo competir aí com computação e as engenharias e tudo mais, número de relação candidato-vaga, né? Então é um curso muito procurado. O professor Nonato também é um dos coordenadores do MBA, né, em Ciência de Dados, que é em parceria com o CMC, o CMA e a USP. E aí é uma oportunidade e tanto para quem não entra, né, para esse ramo, para graduação e sim especialização. Como é que foi essa experiência? Como é que vocês decidiram que isso era preciso, que era importante? Bom, na época que a gente estava idealizando o MBA, ele foi concebido justamente com essa ideia de que a demanda por profissionais da área de ciência de dados, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, ainda é enorme, né? Era muito grande e ainda é muito grande em todo o Brasil. E nós gostaríamos, então, de fornecer uma formação de altíssima qualidade no menor tempo possível, para que a gente pudesse formar em massa profissionais capazes de atuar nessa área de maneira sólida. Então, o MBA ele foi concebido de modo a integrar as 3 principais áreas que sustentam a ciência de dados, que é a estatística, a matemática aplicada e a computação. Então, nós idealizamos quais seriam as disciplinas fundamentais que pudesse dar a formação para uma pessoa trabalhar de maneira segura nessa área, e aí então bolamos um MBA e vimos que o tempo mínimo que a gente conseguiria para dar essa formação era de 1 ano. Então aí fizemos o lançamento e desde então é um grande sucesso, né? Tendo tido assim, uma procura enorme pelo MBA, principalmente pela formação que ele dá, né? Ele é um pouco diferente dos outros MBAs de ciência de dados que tem por aí. O nosso é um MBA técnico, ele vai te ensinar a fazer as coisas mesmo, né? Do ponto de vista técnico. Então, esse é o grande diferencial dele, dar uma formação sólida em estatística, em matemática aplicada e computação, com uma visão particularmente forte na área de inteligência artificial, que é fundamental hoje em dia para um cientista de dados. E com o seu DNA também, que é da matemática aplicada. Certamente. Por exemplo, a fundamentação matemática ela é muito importante para que uma pessoa consiga usar essas ferramentas de maneira segura, né? O conhecimento matemático ele te dá segurança para poder usar as ferramentas existentes. E por isso que esse MBA também ele corre em 2 trilhas, o que torna ele também talvez um dos únicos do país a fazer isso. Porque trabalha com problemas práticos também para os alunos. Exatamente. Essa foi uma das ideias que eu considero também inovadoras aí da nossa proposta. Porque além dos alunos terem a formação básica, existe um fortíssimo incentivo para que ele traga problemas do seu cotidiano para serem resolvidos dentro do trabalho de conclusão do MBA. Então, a grande maioria dos estudantes do nosso MBA trazem problemas das suas empresas, dos governos. A gente tem muitos alunos que trabalham em órgãos governamentais e eles trazem os problemas que enfrentam para serem resolvidos dentro do MBA. E, então, é esse ponto de vista prático de que, além de você aprender as teorias, aprender as ferramentas, você vai colocar ela em prática e resolver problemas do seu dia a dia, é super importante. Você diria que é possível resolver algum problema da indústria, de órgão governamental, acho que até os pessoais sem ciência de dados hoje em dia? Certamente. Você diz dentro do MBA ou... Não, na vida. Eu acho que hoje em dia não adianta a gente falar, eu não lido com ciência de dados. Gente, tá todo mundo resolvendo, né? Você não tem como resolver problemas sem administrar... Hoje em dia, eu vejo que todas as empresas, das pequenas até as grandes, elas têm uma preocupação enorme em tomar decisões com base em evidências. Não existe mais, né, a tomada de decisão por achismo.
Então, a necessidade de um cientista de dados dentro dessas empresas é enorme. Eu acho que é isso que tem, de fato, garantido a procura, né, por esses profissionais no mercado. O cientista de dados hoje ele é praticamente caçado, né, no mercado, porque não existe pessoas formadas o bastante para suprir a demanda. Então, como que vocês resolvem esse problema entre ser uma pessoa de exatas e ter um problema que não necessariamente é disso? O que eu quero dizer? Que o MBA só pode trabalhar com pessoas que têm algum pé na exata, isso é mais fácil, é mais difícil, dá para o resto entender? Como é que é essa questão de... Não, na verdade não. Se a pessoa ela tem vontade de ingressar nessa área, ela não precisa ter a formação em ciências exatas, ela precisa ter a vontade de aprender as ferramentas necessárias. Tanto é que no nosso MBA já tivemos várias pessoas de área de humanas fazendo o MBA, né? Jornalistas, pessoal das ciências sociais, e a única coisa que precisa é a pessoa ter vontade de aprender os conceitos, porque de fato você não consegue atuar com segurança na área sem ter a formação básica. E é essencialmente isso que é necessário, a vontade de aprender os conceitos básicos. Na sua opinião, as diferenças com relação a resultados de uma pessoa que aplica uma boa técnica ou um bom conhecimento de ciência de dados em algum problema da indústria ou que ele trabalha, enfim, no emprego dele, no dia a dia? O impacto disso, você o diz? resultado, o impacto positivo, o impacto é enorme, por exemplo, dos estudantes que eu orientei os trabalhos de conclusão, por exemplo, eu tenho 2 exemplos que são super importantes. Um trabalhava numa indústria de bebidas, eu não posso dizer o nome, claro, mas ele conseguiu, usando ciência de dados e uma modelagem de machine learning, né, com modelos de machine learning, aumentar a conversão das vendas, ou seja, né, quando o vendedor vai procurar o cliente, o que é que ele oferece para aquele cliente e o que o cliente vai comprar, em quase 15%. Isso, em termos financeiros, é muito dinheiro. Então, esse foi um impacto direto, né? Tanto é que esse aluno ele foi rapidamente promovido, ele fez um grande sucesso dentro da empresa por conta de ter pegado as ferramentas que ele aprendeu dentro do MBA, conseguir traduzi-las para o problema da empresa e reverter isso em lucratividade, né? E o outro, você falou que tinha 2. A gente gosta de exemplo. O segundo foi na área governamental, né? Um estudante que trabalhava no Tribunal de Contas e que eles tinham grande dificuldade em saber exatamente onde fazer as fiscalizações, onde que eles deveriam fiscalizar, porque a quantidade de empresas é enorme. E ele também empregou técnicas de uma modelagem usando dados e inteligência artificial, os dados do próprio Tribunal de Contas, e com isso ter uma efetividade muito maior em termos de onde fiscalizar. Mandar as equipes de fiscalização para coibir desvio de recursos e até mesmo o não pagamento de impostos, né? Eu já fiz bastante coisa, né? Aplicação e tal, mas eu me lembro aqui que entra, talvez nisso que você esteja falando, que na Câmara, por exemplo, dos deputados, o deputado vai lá e apresenta um projeto. Ele não sabe se o projeto já foi apresentado anteriormente, tem ali uma busca, tinha antes, né, meio rudimentar e tal, mas pode ser que isso se repetia. Com um simples modelo, que inclusive nasceu aqui, né, você já consegue entender tudo que foi feito na hora. Não, esse projeto você não pode né, já existe, já foi aprovado. Quer dizer, as tomadas de decisões estão completamente mais ágeis, não se perde tempo com muita coisa que a gente perdia antes, né? Certamente, a velocidade com que você consegue entender o problema que você está querendo abordar e o impacto que ele pode vir a ter, você consegue fazer simulações muito interessantes que já te dão uma visão do que pode acontecer no futuro próximo, se aquilo for realizado ou não, né? É isso. Esse MBA que você falou, ele tem inscrições abertas normalmente no fim do ano, né? Então todo mundo pode ficar de olho, porque ele é um tiro relativamente curto, né? De 1 ano. É curto, quer dizer, para uma formação como essa que a gente fornece em 1 ano, é difícil de encontrar em outros MBAs por aí, sabe? Então é uma E meio ano já é um tempo bom para ir se programando para fazer a partir de janeiro. Exatamente. Né? E é uma maneira rápida de você até mesmo mudar de área.
Né? Você fala, eu estou querendo mudar de área, estou trabalhando em um determinado setor, eu gostaria de trabalhar com ciência de dados. Quer dizer, em um ano você consegue fazer essa reviravolta. O que não é trivial, né? Você fazer um outro curso de mestrado, ou uma outra faculdade para mudar de área, é um negócio complicadíssimo, que leva muito mais tempo. Olha, ele já falou isso várias vezes para mim, mas assim, não para nós. Então, se você tem dúvida, mas e a inteligência artificial, que a gente quase não falou ainda hoje, né? Ele só sabe de ciência de dados, ele não sabe de inteligência artificial? Mais uma vez. Bom, a ciência de dados e inteligência artificial hoje em dia estão praticamente permeadas, né, uma na outra, né? É difícil hoje em dia você falar que um cientista de dados não usa inteligência artificial, e também profissionais da área de inteligência artificial, eles demandam muitos dados para conseguir treinar esses modelos sofisticados que a gente tem hoje. Então essas são duas áreas que estão caminhando muito próximas uma das outras. Isso tem também gerado uma demanda importante para os profissionais de ciência de dados. Por quê? Porque eles precisam não só conhecer essas ferramentas, saber como essas ferramentas de inteligência artificial funcionam, mas também como operá-las, né? Como você treina um modelo desse, como você combina modelos, por exemplo, fazer fusão de dados é uma coisa super importante hoje em dia, hoje em dia se faz muito isso com esses modelos de aprendizado de máquina. Então, a área de ciência de dados ela está completamente está totalmente junto com inteligência artificial, a verdade. Mas são indistinguíveis, ela seria quase. Mais abrangente, uma área maior? A grande diferença, que eu vejo é o seguinte: um profissional da área de inteligência artificial, o objetivo maior dele é conseguir adaptar ou empregar uma determinada arquitetura de inteligência artificial num contexto para resolver um problema específico. O cientista de dados, ele tem um escopo um pouco mais abrangente, na minha opinião, porque ele vai desde a captura, coleta e tratamento desses dados até o ponto final, que é depois o modelo solta os resultados, mas tem toda a parte analítica desses resultados, né? E isso demanda uma formação estatística também para você conseguir saber se aqueles resultados são confiáveis ou não, né? Até que ponto você pode tomar decisão com base nesses resultados que os modelos de inteligência artificial estão gerando, quão confiáveis eles são. Então tudo isso é um momento da modelagem e do emprego dos modelos propriamente dito, né? Então a atuação do cientista de dados, ele praticamente pega todo o escopo, né? Desde a captura dos dados até a parte analítica dos resultados. Quem tiver na dúvida do que estudar, o seu conselho é que a ciência de dados é um pouco mais ampla, então, em termos de formação. Ela é um pouco mais ampla em termos de formação, sem dúvida. Evidentemente que uma pessoa formada em inteligência artificial, talvez ele tenha um domínio mais preciso de todos os modelos e as possibilidades, a questão do fine tuning, isso, talvez ele tenha um pouco mais de especialização nisso. Mas do pipeline todo, certamente o cientista de dados tem uma visão mais clara, eu acredito. Como que você chegou nessa área de criminalidade, que é hoje, eu acho que é o que está mais movimentando, né, o seu trabalho, sua obra? Então, foi de novo a questão da oportunidade, né? Eu estava trabalhando num projeto dentro do CMEI e, por um incentivo da FAPESP, devido a esse trabalho que ainda nem tinha tanto foco de criminalidade, era mais um problema urbano, a FAPESP nos encorajou a nos aproximarmos do Núcleo de Estudo da Violência de São Paulo, né, que é um núcleo super respeitado na área do estudo sobre a violência e a criminalidade. E desde então a gente começou a colaborar com essa perspectiva de entender como o ambiente urbano interfere na dinâmica criminal. E foi assim que a gente começou esse trabalho, né? Então juntou um conhecimento que eu já tinha sobre dados urbanos, modelagem urbana, esse tipo de coisa, e modelos, né, que fossem capazes de operar numa discretização nível de rua, com o conhecimento do Neve sobre a questão da criminalidade e os problemas típicos que eles gostariam de tentar investigar,
E foi assim que a gente acabou entrando para essa área e já tenho trabalhado com isso hoje em dia já há quase 10 anos, né? Como influencia? Dá alguns exemplos pra gente. Os estudos que a gente tem feito? Não, como influencia a criminalidade? Qual é essa relação com Então, existem muitas teorias que tentam relacionar o ambiente urbano com a criminalidade. Essa é uma área da criminalidade, da criminologia, o pessoal chama, que é chamada de environmental criminology, ou seja, como que o ambiente impacta. Então, um exemplo muito simples, né? Aqui em São Carlos, por exemplo, a gente tem um viaduto ali que fica próximo da rodoviária. Sim. Ali era uma área que tinha uma taxa de criminalidade enorme naquela região ali. E a prefeitura, sabendo disso, foi lá e revitalizou completamente aquela região. Reformou a parte de baixo do viaduto, iluminou, arrumou a questão da arborização. E isso reduziu drasticamente a taxa de criminalidade. Outra questão que é muito relevante, por exemplo, é a mobilidade urbana. No Brasil, a gente é bastante carente de dados de mobilidade, mas ela é dita demais a questão da criminalidade pela questão da oportunidade. Então, o criminoso, raramente ele pratica um crime de maneira randômica. Existem os crimes randômicos também, esses são difíceis de você prever, mas a grande maioria dos crimes não são randômicos, ou seja, o criminoso ele escolhe aonde ele vai atuar, por que ele vai atuar e quem vai ser a vítima. Então essas são informações quase que determinísticas. Se você conseguir identificar esse padrão de atuação, por que aquela é a vítima, por que aquele é o local, você consegue fazer intervenções, aumentar o patrulhamento, modificar o ambiente, né? E coisas do tipo. Quer dizer, você está me dizendo que hoje com esse trabalho vai ser possível prever onde o crime mais acontece e aí sim poder dizer, olha, atue ali porque ali tem mais crime? A forma como a gente trabalha com modelos preditivos, que é para fazer isso que você falou, prever aonde vai acontecer e quando. Só que a nossa intenção nem é essa. O objetivo maior não é saber onde e quando. Que é o que a gente quer, né? Sabe? O que a gente quer saber é por que é que o modelo está escolhendo aquele local e aquele horário como um ponto importante de criminalidade. Porque isso tem a ver com as variáveis que a gente usou. Então, as variáveis são, por exemplo, existem pontos de ônibus naquela vizinhança, quantas pessoas transitam por ali, tem arborização, não tem arborização. Essas características é que vão te dar o crime? Elas impactam muito na escolha do local. E, evidentemente, o histórico de crime também. Mas variáveis como clima, por exemplo. Clima é super importante. Né, como? Então, dia que chove muito, você quase não tem roubo de rua. Mas, gente! É verdade isso? Cai muito o roubo de rua, assim, num dia que chove, por exemplo. Porque as pessoas andam menos na rua. Então, essa questão da mobilidade é super importante. Então, é isso que a gente quer descobrir. Quais são as variáveis, de fato, relevantes para que a gente possa propor intervenções que tenham um impacto na redução das taxas de crime. E esse trabalho vai muito além quando você faz uma união de esforços, de estudos também com as ciências sociais, né? Porque tem tudo a ver, né? Não adianta só você predizer ou ter esses números, esses dados, se você não entende a questão social do local, de uma cidade, né? Sem dúvida. A parceria com o Núcleo de Estudo da Violência, que é um grupo de ciências sociais, ele foi muito importante, né? Tanto para trazer uma visão diferente, né, de como a gente olha para a criminalidade, como também na forma de se fazer pesquisa, né? Eles fazem a pesquisa de uma maneira diferente. Então, você juntar essa miscigenação de ideias e de formas de trabalho é muito enriquecedora. Então, professora, a gente viu aí também, né, falou brevemente sobre a questão ética desse trabalho que vocês estão fazendo, né, que é de extrema relevância. A área de criminalidade, a preocupação com os aspectos éticos de se colocar modelos de inteligência artificial e até mesmo como tratar os dados para poder realizar os estudos é super importante, né? Os dados que existem hoje, eles já trazem um viés histórico dentro deles. E isso é uma coisa preocupante, porque se você tem um viés histórico, os modelos vão aprender com isso. E aí vão perpetuar
essas questões raciais, questões, né, de pobreza, né? populações menos favorecidas e coisas do tipo. Então, a questão ética nesse tipo de trabalho, quando você está lidando com criminalidade, ela é muito importante e a gente tem que manter ela sempre em foco e nunca esquecer que os resultados que você está observando podem ser consequências de dados enviesados, né? Que aí volta lá naquele tratamento que a gente começou a falar. Exatamente. Né? Então eu tenho alunos hoje em dia tentando olhar para as bases de dados de crime que a gente tem no Brasil e verificar o quão enviesadas essas bases são. Né? E com isso tentar, né, corrigir essa questão para que a gente possa trazer modelos e resultados mais justos. Como eu disse anteriormente, eu nem sei se a gente está no futuro, se o presente misturou, se o futuro atrapalhou o presente. Que pé que nós estamos? Olha, falando especificamente da ciência de dados, eu acho que a médio prazo ainda, ela vai se expandir muito. Por quê? Porque as empresas, os governos, até mesmo instituições sociais já perceberam a necessidade de trabalhar com dados e modelar seus respectivos problemas para que tenha maior eficiência, maior lucratividade. Então a procura por profissionais da área de ciência de dados, a curto prazo, ela vai continuar aumentando. Porque, embora no Brasil, eu acredito que boa parte da sociedade já tenha despertado para esse problema, né, da necessidade de ter pessoas trabalhando com ciência de dados dentro dos seus respectivos ambientes, isso não foi internalizado. Então, a quantidade de empresas que têm equipes de ciência de dados trabalhando para elas ou contratando, né, terceirizando o trabalho de ciência de dados para fins de tomar decisões com base em evidências, isso ainda, não vou dizer que é totalmente incipiente, mas ainda está no começo aqui no Brasil. Ainda não foi internalizado totalmente como eu acredito que vai ser. Então, a médio prazo, a perspectiva é que isso continue se expandindo. No futuro, o que eu acho que vai acontecer com a ciência de dados é que, por exemplo, as tarefas mais braçais da ciência de dados, vamos dizer assim, o tratamento simples de problemas mais corriqueiros, como falta de informação, questão de dados imputados de maneira errada e até mesmo análises exploratórias simples, isso a inteligência artificial vai fazer. Então, isso vai deixar de ser feito por um cientista de dados. O cientista de dados ele vai acabar, num futuro breve, focando mais na questão analítica propriamente dito, na questão da modelagem dos problemas e principalmente no uso da sua criatividade, né, para encontrar soluções eficazes para os problemas com os quais eles estão se deparando. Então, no futuro eu acho que é isso que vai acontecer. E uma outra fenômeno que a gente já está observando é a questão do que aconteceu com outras áreas, como a computação. Por exemplo, a computação, quando surgiu, era computação. Sim. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade enorme de sub-áreas da computação, né? Banco de dados, inteligência artificial, interação, visualização. Isso vai acontecer com a ciência de dados também, já está acontecendo. Então, a gente já tem visto, por exemplo, cursos de formação, por exemplo, para profissionais de ciência de dados que sejam capazes de implantar os pipelines de ciência de dados dentro das empresas. Porque uma coisa é você olhar os dados e tirar conclusões. Outra coisa é você botar um pipeline, uma modelagem dentro de uma empresa que aquilo fica funcionando o tempo todo e o tempo todo sendo analisado e as tomadas de decisões quase que em tempo real com base no que está sendo observado. Então esse tipo de profissional já tem sido demandado e vai se tornar talvez uma das sub-áreas aí da ciência de dados. É uma formação, pelo que você está falando, que nunca para, né? A gente tem uma ideia de que eu fiz jornalismo, tudo bem, trabalho, pratico, mas nunca é suficiente, né? O que se estuda vai se nessa área. especializando cada vez mais, né, Raquel? Então, assim, os problemas vão se tornando tão específicos, você precisa treinar pessoas para atacar aquele problema.
aquele tipo de problema, não é? Quem escolher essa área tem que entender que ele está fadado a estudar sempre. Vai ter que se atualizar. Qualquer pessoa da área de computação hoje em dia está fadado a isso. Né? Qualquer pessoa que trabalha com computação, e ciência de dados é uma das áreas que trabalham fortemente com computação, está fadado a se atualizar o tempo todo. Né? Não é uma área que está estagnada e não vai se estagnar num curto período de tempo. Eu acho que a gente, de repente, até pode passar por isso, mas nem é mais necessário dizer onde você acha que vai trabalhar um cientista de dados. Ele vai estar por toda parte. Toda parte. Não vai ter mais onde ele não esteja. Não é mais assim, ele pode trabalhar numa empresa de alta tecnologia. Não, ele pode trabalhar... Aliás, ele deve, né? Trabalhar até nas menores, porque ele sempre vai ser útil, né? Com certeza. Indo para o seu ramo, a área de jornalismo, o impacto que tem ciência de dados dentro do jornalismo hoje. Né? Então, os grandes jornais, eles têm equipes de ciência de dados trabalhando com eles o tempo todo. Né? Então, todas as áreas. Na verdade, não tem onde não esteja. Você acha que a gente está num processo de digitalização, de indústrias, de tudo, né? O quanto que a ciência de dados está andando em paralelo, ou que peso que ela tem nessa digitalização, ela pode ajudar, ou isso você entende como áreas diferentes? Eu acho que hoje em dia a digitalização ela passa pela ciência de dados. Não faz mais sentido você digitalizar uma empresa, coletar os dados e não fazer nada com eles. Né? Então, hoje em dia a digitalização, eu acho que o objetivo maior dela é que, de fato, você consiga organizar os seus dados de modo que você possa empregar as ferramentas científicas para te auxiliar na solução dos seus problemas. Né? Essa não é uma carreira, na sua opinião, nem de longe, que é moda. Ciência de dados? Não, de forma alguma. Ela vai ficar como ficou a ciência da computação. Né? Porque a gente tem visto, né, em vários rankings, ano a ano, que é sempre a profissão do futuro, a profissão do futuro, quer dizer... ela já está começando a se estabilizar mais, né? Sei lá, 6, 7 anos atrás a gente falava profissão do futuro. Hoje em dia já é a profissão do momento, certo? E ela vai continuar evoluindo e vai se ramificar e vai se especializar. A curto e médio prazo, o cenário é extremamente promissor. E a longo prazo, o que vai exatamente acontecer ainda é difícil a gente predizer. Mas que certamente ela veio para ficar, não resta dúvida. Seus olhos brilham quando você fala de ciência de dados. Você é apaixonado por ela? Praticamente, tudo que eu faço hoje é relacionado com ciência de dados. Né? Toda a pesquisa que eu realizo, os trabalhos junto com empresas que a gente faz, então é tudo relacionado com ciência de dados. Então eu não tenho mais como me ver sem isso. O que você diria para um jovem que quer seguir essa carreira? Bom, primeiro que, como vocês devem ter observado, é uma carreira fascinante. Você está o tempo todo sendo desafiado com problemas reais e com a possibilidade de propor soluções que impactam de maneira significativa na vida das pessoas e na sociedade. Né? Então é uma carreira muito interessante. E para um jovem, né, que está realmente querendo entrar e está pensando em entrar nessa carreira, eu acho que o principal conselho que eu posso dar é que ele aprenda as coisas básicas muito bem. Ou seja, se ele vai querer ingressar nessa área de ciência de dados, então que ele aprenda muito bem ferramentas básicas de estatística, de matemática aplicada e de computação. Porque todo o conhecimento avançado que ele vai adquirir depois vai ser uma consequência desse conhecimento básico. A gente, infelizmente, já tem que ir encerrando esse bate-papo, mas antes eu gostaria que você fizesse uma análise do quanto que a ciência de dados pode nos levar em pé de igualdade. Eu falo de desenvolvimento enquanto país mesmo, de um modo geral, porque eu acho que ela nos põe em algum pé de... A gente não está ainda, né, Nonato? Você morou em outros países, estudou em outros países, a gente ainda está um pouco atrasado nessa área e nas suas aplicações? Eu acho que em termos de desenvolvimento dessa área no Brasil, nós temos excelentes pesquisadores. Então, em termos de estar atrasado com relação ao mundo, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a gente tem um certo atraso
com a internalização da ciência de dados dentro das instituições brasileiras. Eu acho que isso sim a gente está atrasado. O mundo já está muito à nossa frente em fazer esse tipo de coisa, né? Só de novo puxando para o meu lado de criminalidade, eu tenho uma colega na Suíça, na Suécia, e que ela trabalha só com criminologia. E dentro da universidade onde ela está, existe um departamento de criminologia, né, onde pessoas de ciência de dados, estatísticos, está todo mundo integrado ali para resolver e atacar o problema da criminalidade na Suécia, sabe? Então isso mostra a importância da internalização da ciência de dados em todos os setores, né? Até mesmo dentro da própria universidade, né? Para resolver os seus problemas. E no sentido mais amplo da palavra, a gente está falando que trabalhar com ciência de dados é trabalhar e aplicar inteligência em qualquer que seja o processo. Não é isso? Exatamente, né? A ciência de dados vai te trazer inteligência industrial, né? Vamos dizer assim, para que você consiga, de fato, conseguir prever se uma decisão sua, o impacto que ela vai ter no futuro próximo. E aí você fecha comigo de que ela pode trazer um desenvolvimento que a gente sonha? Eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque o desenvolvimento industrial no mundo todo ele está passando por uma questão tecnológica muito agressiva e cara, né? As indústrias brasileiras... Os robôs estão trabalhando sozinho, né? De noite não, no escuro, dentro das fábricas, fazendo tudo já. Sem parar para cafezinho, né? Esses dias eu fui num hotel que não tinha mais recepção. Exato. Né? Você entra, faz seu check-in sozinha, conversa, né? Tudo automático, números. Então, a gente já está vivendo esse momento. A gente já está vivendo isso. E essa automação, vamos dizer assim, da sociedade... ela tem um preço da pesquisa, né? Isso é fortemente orientado pela pesquisa. A construção dos robôs e tudo mais, né? Essa automação de você não ter mais atendentes. E isso custa caro. E a indústria brasileira, eu acredito, de um modo geral, ela não se preparou corretamente para essa mudança, que foi muito rápida. Também era difícil prever que isso ia mudar tão rápido assim. Foi. Né? Só que com a ciência de dados é diferente, porque o que a gente precisa para ter um avanço e um impacto importante são dados e computadores. Isso quase todo mundo tem hoje em dia. Então, esse pode ser uma oportunidade muito enriquecedora e que faça um diferencial aí na sociedade. E aí vai até uma dica para os empresários, né, que estão nos assistindo, porque às vezes você fala, como eu vou chegar no robô? O básico, né? Primeiro, olhe para os seus dados, tenha um bom cientista de dados. É isso que você está me dizendo. Isso, certamente. E também tem as parcerias, né? A parceria com a universidade para resolver problemas relevantes, ela também pode ajudar demais a evolução desse setor no Brasil. Temos também os institutos de pesquisa e, veja, um exemplo importante é a própria Embrapa, né? Que revolucionou o setor agropecuário no Brasil e temos também a Embrapi. Ninguém está sozinho. Né? A Embrapi ela tenta fazer um papel parecido com o que a Embrapa faz e aproximar a universidade das empresas no sentido de desenvolver tecnologia e resolver os problemas de uma maneira menos dispendiosa, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Bom, a gente teve mais uma conversa super interessante hoje, né? Mais um capítulo da ciência de dados com um influencer. E aí sim, eu tô falando influencer na área. Obrigada pela presença, viu, Nonato? A gente vai conversar mais, porque a TV FAF que abriu um caminho super interessante pra gente. Então, só lembrando, a gente, né, essa programação tá no canal 51.2 da TV aberta, também no 10 para quem tem Claro TV, e também é possível ver pela internet, nos nossos casais, né, do YouTube também, aqui do CMEAI. E é muito importante, né, professor, que o que vocês fazem e lutam tanto seja divulgado. Eu acho que esse é o sonho de todo pesquisador, né? Ver realmente os resultados de sua pesquisa tendo um impacto importante na sociedade. Isso acho que é o sonho de todo mundo, e sem isso a gente sempre fica um pouco frustrado.
Bom, então, converse com o professor, comente esse programa, compartilhe, né? Deixe sua dúvida, que a gente está aqui para fazer, né, esse programa, o nosso podcast para você. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora. Obrigado a vocês, sempre à disposição.